Olá, bem-vindos. Você está com o programa Pequenos Nadas, do canal Levemente, do dia 1 de agosto do ano da graça de 2025. Meu nome é Jorge Morgado, estudante de Psicologia e venho a este canal todas as sextas-feiras tentar ajudar a desconstruir com pequenos nadas o que a ciência tem contribuído para a saúde mental e para o nosso bem-estar em todas as dimensões. Vamos começar esta sexta-feira com perguntas frequentes e respostas sobre saúde mental, através das fontes da Organização Mundial da Saúde, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Não sem antes começar pelo disclosure de lembrar as parcerias do canal Levemente que nos permitem ser isentos e independentes, a saber, com a Kaizen Oeiras, Wellness Hub de Oeiras, e uma vista de olhos no site e redes sociais em kaizenoeiras.pt, com uma variedade de serviços clínicos e aulas diárias de pilates, yoga e dança. A segunda parceria é com os produtos de cortiça de excelência do Paulo de Corkman. Visite o site e obtenha 20% de desconto com o cupom promocional ao colocar o nome Morgado e fique agradavelmente satisfeito com a qualidade dos produtos. A terceira parceria é com o Espaço Terapêutico Positivamente, em Algés, onde pode encontrar diferentes abordagens na área da psicologia e do desenvolvimento humano. E a última parceria é com a Elefante. É uma marca portuguesa que torna possível a mudança de pequenas atitudes diárias ao sensibilizar as pessoas para a mudança ecológica. A ecologia não é uma moda, é uma atitude. O propósito é tão bonito que não poderia deixar de destacar que parte dos fundos são canalizados para a manutenção dos elefantes do Jardim Zoológico de Lisboa. Vamos para o tema mais importante da semana. A saúde mental é um pilar essencial da nossa vida, impactando diretamente o nosso bem-estar físico, emocional, social e psicológico. Compreender as nuances do sofrimento, as ferramentas para a gestão emocional e os fatores que nos protegem ou colocam em risco é fundamental para uma vida mais equilibrada e um envelhecimento saudável e dinâmico. Vamos tentar dar respostas a perguntas que todos nós, volta e meia, vamos fazendo. São pequenos nadas, contributos com fontes credíveis e científicas que ajudam a esclarecer e a desconstruir levemente, com o propósito de ajudar quem tem dúvidas sobre questões relacionadas com a saúde mental. Começamos com a primeira questão. O sofrimento emocional é normal? O sofrimento emocional é uma resposta natural e humana que é desencadeada quando o ser humano sente que não tem ferramentas emocionais ou recursos para gerir uma determinada situação, sendo por isso subjetiva. Enquanto vivência considerada normal, o sofrimento pode ser, quando gerido e enfrentado, importante para o próprio crescimento e desenvolvimento, o que implica alguma capacidade de introspecção. Quando exigida a uma pessoa que consiga gerir o seu sofrimento, são desenvolvidas ferramentas que podem ser aplicadas em inúmeros outros momentos da vida e face a diferentes problemáticas. Desta forma, o sofrimento também pode ser visto como protetor, um sistema de alarme para situações prejudiciais ao nosso bem-estar e que exigem o nosso afastamento. Assim, ainda que configure uma reação normal, não é suposto que a pessoa viva constantemente em sofrimento, sendo tal tensão interior prejudicial ao nosso bem-estar e saúde mental, se não for gerida em direção à mudança. É importante perceber que o sofrimento não significa que a pessoa é fraca, mas apenas que é humana. Contudo, em determinadas situações, o sofrimento pode ser excessivo ou não existir estímulo real que o provoque, sendo estes casos considerados patológicos. Como conseguir ou como distinguir tristeza de depressão? A tristeza é uma emoção primária considerada normal, quando adequada às circunstâncias que a provocam. Em termos de intensidade e duração, é saudável que a pessoa sinta e expresse tristeza perante um evento adverso. Por sua vez, a depressão é uma perturbação do humor que integra uma tristeza tão intensa e prolongada no tempo que condiciona o funcionamento normal da pessoa em inúmeros domínios, como o social, por exemplo, recorrer ao isolamento, o laboral, por exemplo, a incapacidade de atenção e concentração no trabalho, e familiar, por exemplo, a degradação das relações devido à indisponibilidade emocional e cognitiva, mal-estar, sensação de distanciamento da pessoa em sofrimento. Daí a associação entre a depressão e o risco de suicídio, pois a pessoa vive num sofrimento tão intenso
que é incapaz de ver alternativas para além de terminar com a própria vida para extinguir o seu sofrimento. A depressão, enquanto perturbação do humor, envolve outros sintomas para além da tristeza, como, por exemplo, a sensação de vazio, perda do interesse e prazer em atividades que anteriormente eram fontes de bem-estar, perturbações na rotina do sono, fadiga, sentimentos de culpa, dificuldades de atenção e concentração e pensamentos recorrentes acerca da morte. A depressão exige uma intervenção psicológica especializada, enquanto a tristeza corresponde a uma reação emocional humana ao que acontece ao seu redor, no seu meio ambiente. É possível controlar a minha ansiedade? Sim, claro. A ansiedade, enquanto reação a um determinado estímulo estressor, é passível de ser controlada. Não raras vezes, a intervenção psicológica integra um trabalho de exploração dos pensamentos negativos que provocam ansiedade. Por exemplo, não vou conseguir, não valho nada, desconstruindo a veracidade destes pensamentos e o seu impacto, assim como as emoções associadas, como por exemplo o medo, tenho medo de falhar, e dos próprios sintomas, como a sensação de aperto no peito, respiração acelerada e tensão corporal. Por exemplo, com recurso a técnicas de relaxamento. O psicólogo identifica, em colaboração mútua com a pessoa que vivencia esta ansiedade, e atribui ferramentas para a sua gestão, tendo em conta a origem e as suas particularidades. Tive um ataque de pânico. Vou voltar a ter? O risco de um ataque de pânico ser seguido de outro tende a ser elevado. O próprio medo da pessoa de um novo ataque de pânico pode ser por si só facilitador do mesmo, pois a pessoa encontra-se sobressaltada e particularmente atenta a todos os sinais, os quais podem ser lidos de forma distorcida. No entanto, com recurso a uma consulta psicológica, é possível trabalhar a ansiedade e os conflitos internos, que estão na origem dos ataques de pânico e identificar estratégias de prevenção, por exemplo, com recurso à identificação de alguns sinais ou situações de risco. Neste caso, o psicólogo providencia assim estratégias para a gestão da ansiedade e promove um autoconhecimento da pessoa, sendo facilitada a redução da frequência dos ataques até à sua extinção. Dependendo das particularidades do caso concreto, poderá justificar-se uma intervenção integrada da psicologia e da psiquiatria. Há casos de doença mental na minha família. Será que corro riscos? A existência de um historial, de uma história de doença mental na família pode ser um fator de risco, mas isso não significa que não exista uma relação direta linear, inevitável e irreversível entre o historial familiar e a existência de doença mental. Os fatores genéticos são substanciais, mas não esmagadores. A investigação revela que a forma como o histórico familiar se expressa é altamente regulado pelas experiências ao longo da vida, remetendo para a relevância dos aspectos ambientais da socialização e da educação. Embora existam patologias com forte componente genética, o risco de desenvolver a doença, mesmo com familiares de primeiro grau atingidos, é relativo, dependendo dos vários fatores externos, dos quais importa salientar o consumo de drogas, por exemplo, e o trauma. Mesmo nos casos de gêmeos monozigóticos, que partilham os mesmos genes, a probabilidade de desenvolver uma doença mental, como a esquizofrenia, é cerca de 50%. Assim, o crescimento e a organização do cérebro refletem a complexa interação entre as influências genéticas e ambientais. Existem também fatores protetores que devem ser ponderados, designadamente uma boa rede de suporte social, a vinculação segura na infância, o recurso à ajuda psicológica e motivação para a mudança de estratégias adequadas para gerir as emoções associadas a eventos negativos. Naturalmente, se a pessoa é suscetível ao desenvolvimento de uma doença, o consumo de drogas ou eventos de vida particularmente estressantes, como experiências abusivas na infância, exposição à violência ou perdas precoces, elevam o risco de se desenvolver uma perturbação mental. Qualquer pessoa pode sofrer de doença mental, dependendo das experiências vivenciadas, particularmente na infância. Qualquer pessoa pode, em abstrato, sofrer de doença mental. Sabemos hoje que existem fatores de risco para o desenvolvimento de perturbações mentais, para além da carga genética de algumas doenças, como já foi referido agora anteriormente. Destacam-se, por exemplo, o consumo de drogas e experiências adversas na infância,
por exemplo, negligência emocional, abusos sexuais, um contexto familiar de violência enquanto fatores de risco para perturbações como a depressão, as perturbações da personalidade, a esquizofrenia, entre outros. Sucede também que as experiências adversas na vida adulta, como perdas significativas e eventos traumáticos, ainda que uma infância saudável, podem desencadear, em alguns casos, uma perturbação do humor, tendo em conta o impacto emocional subjetivamente sentido. Preciso de ajuda, mas não sei como pedir. O que devo fazer? Procurar agendar uma consulta com um psicólogo clínico e da saúde, visto ser o profissional que, pela sua formação, é especializado e está habilitado a compreender e melhorar o funcionamento das pessoas, dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, num ambiente de apoio seguro, confidencial e, por isso mesmo, terapêutico. Será possível conduzir uma intervenção psicológica eficaz através de um esforço colaborativo entre o profissional da psicologia e a pessoa. O importante papel ativo da pessoa no pedido de ajuda pode ser direcionado em função das necessidades e especificidades das problemáticas que impedem o bem-estar. A ajuda proporcionada por um psicólogo pode ocorrer em diferentes situações e necessidades, tais como lidar com experiências de vida ou sentimentos dolorosos que interferem com o funcionamento do dia-a-dia, construir uma boa autoestima, alterar características psicológicas, promover rendimentos de alto desempenho, resolver um luto complicado, ajudar as pessoas a prepararem-se para uma cirurgia, gerir uma doença física que está a interferir com o nosso bem-estar e intervir em perturbações da saúde mental, como a depressão, a ansiedade, as fobias, as perturbações alimentares, entre outras mais. Qualquer pessoa, por diferentes motivos e em diferentes momentos da sua vida, pode beneficiar de ajuda profissional de um psicólogo. Em Portugal, a inscrição na Ordem dos Psicólogos é uma condição legal necessária para o exercício da psicologia, existindo também um mecanismo de pesquisa que permite confirmar a inscrição na respectiva ordem. Como sugerir que outra pessoa marque uma consulta com um profissional de saúde mental? Num diálogo calmo, ponderado e descritivo, pode ser transmitido à pessoa as mudanças de comportamento notadas e o impacto sentido pelo próprio e outras pessoas que rodeiam a pessoa que poderá beneficiar da consulta psicológica. Nesta sequência, poderá reforçar-se a necessidade de ajuda especializada para gerir as emoções vividas e que tem vindo a provocar alterações e ou limitações no seu dia-a-dia. Importa que, em momento algum, surjam juízos morais ou preconceitos que afastem a pessoa de aceitar esta ajuda especializada. É fundamental reforçar que pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. Por exemplo, para uma pessoa que evita ter um diálogo sobre o assunto, pode ser benéfico reforçar este aparente ganho, benefício, isto é, não estar em contacto só com a dor. É inferior aos custos, nomeadamente de degradação das relações, a diminuição do bem-estar, o isolamento e o afetar da saúde mental. O que posso fazer para melhorar a minha saúde mental? Bom, para melhorar a sua saúde mental é particularmente útil adotar estratégias e rotinas de autocuidado. A título de exemplo, destaca-se recorrer a atividades prazerosas como a leitura, o ouvir música, o exercício físico tão necessário, que despoleta uma sensação de bem-estar, tranquilidade e conforto. Ter um estilo de vida saudável, tão importante, no que diz respeito a padrões de alimentação, sono e a atividade física, como já disse, desfrutar de uma rede de relações positivas, tão importante, seja em contexto familiar ou de amigos, reforço e sublinho, seja de contexto familiar ou de amigos, rede de relações positivas. São também conhecidos os benefícios para a saúde física e mental em ter um animal de companhia, um animal de estimação, tais como redução dos fatores de risco cardiovasculares, uma maior tendência à implementação de mudanças de um estilo de vida saudável, como fazer, como disse, o exercício físico, aumento do afeto positivo, dos níveis de relaxamento e da sensação de relaxamento, obviamente, atribuídas através de mindfulness, yoga ou disciplinas da arte do movimento. Tenha-se ainda presente que, num registro preventivo e de promoção da saúde mental, a pessoa pode recorrer a um psicólogo para um processo de desenvolvimento pessoal, facilitador do autoconhecimento relativamente ao seu funcionamento e evolução.
Os medicamentos ajudam no tratamento das perturbações mentais? Sim. Os medicamentos podem ajudar em situações de doença mental, mas não podem ser encarados como uma panaceia que resolva qualquer problema. Por exemplo, perante uma perturbação depressiva, torna-se importante recorrer a uma ajuda psiquiátrica e, por sua vez, a terapêutica medicamentosa. Um dos papéis da medicação é claramente ajudar na regulação neurológica e, por sua vez, possibilitar que a pessoa disponha de uma maior estabilidade cognitiva e emocional para a intervenção psicológica. Os antidepressivos, ao regularem a arquitetura do sono, são os não sedativos. Mesmo os não sedativos permitem à pessoa um padrão de sono mais reparador e, consequentemente, uma melhoria no humor e no funcionamento cognitivo, o que também poderá beneficiar a intervenção psicológica que possa ter lugar. Salvaguarde-se que o efeito da ação dos psicofármacos não representa, num número significativo de casos, um tratamento de fundo da perturbação, para a qual poderá ser também importante beneficiar de intervenção psicológica. Por exemplo, a mera administração de ansiolíticos não resolve por si só o problema. O problema não desaparece, na medida em que não soluciona as fontes da ansiedade ou de conflito, nem atua sobre os motivos ou as defesas da pessoa. Assim, qualquer uma destas intervenções psicofarmacológica e psicológica deve ser levada a cabo apenas por profissionais devidamente credenciados, uma vez que a abordagem terapêutica difere da situação para situação, devendo ser adaptada a cada indivíduo em concreto. Nenhuma delas se substitui, sendo que, em alguns casos, há benefícios na associação de ambas as intervenções. Sucede também que a medicação, quando erradamente prescrita ou mantida, pode levar à própria manutenção da sintomatologia, sendo importante averiguar e trabalhar sobre a sua origem. Ainda que comum, é altamente desaconselhada a recomendação ou troca de medicamentos entre vizinhos, amigos ou familiares, assim como a suspensão abrupta dos psicofármacos devido à ilusão de que já se está de perfeita saúde. Próxima pergunta. O sofrimento emocional é sempre negativo? Há algum benefício em senti-lo? Não. O sofrimento emocional não é inerentemente negativo e não significa fraqueza, mas sim que somos humanos. Segundo o psicólogo clínico e forense Mauro Paulino, o sofrimento emocional é uma resposta natural e humana que surge quando sentimos que não temos as ferramentas ou recursos para gerir uma situação. Quando gerido e enfrentado de forma saudável, pode ser uma oportunidade para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, pois leva-nos a desenvolver novas ferramentas emocionais. De facto, o sofrimento pode funcionar como um sistema de alarme, sinalizando situações prejudiciais ao nosso bem-estar e indicando a necessidade de nos afastarmos ou de procurarmos mudança. No entanto, é crucial que este sofrimento não seja constante, pois a tensão interior prolongada é prejudicial e deve ser abordada para promover a mudança. Próxima pergunta. O que significa disfuncionalidade no contexto da saúde mental e como a identifico em mim ou nos outros? A disfuncionalidade refere-se ao impacto significativo e persistente na sua capacidade de funcionar, normalmente em diversas áreas da vida, seja a nível social, laboral, familiar ou mesmo pessoal. O psiquiatra Vítor Cotovio explica que devemos estar preocupados quando sentimos como tristeza ou ansiedade se tornam tão intensas e persistentes que o indivíduo não se concentra, dorme mal ou tem sono a mais durante o dia, ou tem um apetite desregulado, ou porque está mais irritado ou irritada. Para Mauro Paulino, quando a tristeza é tão prolongada que condiciona o funcionamento normal da pessoa em inúmeros domínios, como o isolamento social, a incapacidade de atenção no trabalho ou a degradação das relações familiares, estamos perante um sinal de disfuncionalidade que pode indicar uma perturbação mental como a depressão. Próxima pergunta. Para além do apoio social, que outros fatores protetores podem ajudar a prevenir problemas de saúde mental? Embora a existência de uma boa rede de suporte social seja crucial, o psicólogo Mauro Paulino destaca outros fatores protetores significativos. Deixo a saber. A vinculação segura na infância,
Relações seguras e estáveis nos primeiros anos de vida fornecem uma base emocional sólida. A motivação para a mudança, a proatividade e o desejo de melhorar a própria condição são poderosos impulsionadores do bem-estar mental. Estratégias adequadas para gerir emoções, desenvolver as competências para lidar com o stress, a raiva, a tristeza e outras emoções negativas de forma construtiva, evitando a repressão ou a ruminação. O autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, pois bem, compreender o próprio funcionamento, compreender os próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos, muitas vezes facilitado por um psicólogo, ajuda a antecipar e a gerir desafios. Estes fatores, obviamente, em conjunto, que é um estilo de vida saudável e procura ativa por atividades prazerosas, fortalecem a nossa resiliência e a nossa capacidade de adaptação. Muito bem. Termino o programa agradecendo a todos aqueles que ouviram e peço que coloquem um gosto, fazer a partilha nas redes sociais e subscrever o canal levemente por uma razão muito simples. Aquilo que houve aqui é claramente com fundo de verdade. Quero desejar boas férias a quem está de férias. Fique bem, cuide de si e até à próxima sexta-feira. Bom fim de semana.